Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Hoje respondendo um comentário que eu achei interessante, que é do Cyferis. Eu chamo de Cyferis, tá ok? Vou chamar de Cy. Vou ler o comentário e depois eu venho replicando aqui, tá bom? Então, primeiramente, obrigado pelo vídeo, que eu fiz um vídeo, um comentário do Cyferis, e aí, assim que ele vem comentando posteriormente em relação àquele vídeo que eu gravei. Primeiramente, obrigado pelo vídeo, agradeço pelo tempo e esforço em compartilhar essas ideias. Vou precisar assistir algumas vezes para interpretar tudo. Ok. Aí ele botou lá o minuto do vídeo, né? 3624. Já experimentei o Banda, atualmente frequento e experiencio. E também passei por um centro kardecista. Tive experiências que podem ser interpretadas como sobrenaturais por não ter explicação exata. Sou agnóstico. Isso não significa neutralidade, mas aceitar diferentes possibilidades diante de uma falta de provas metafísicas. É a forma que eu considero mais adequada de percepção diante do que já experimentei e do que acredito. A incorporação, por exemplo, é bastante questionável. Não no sentido de fingimento do ser real ou não, mas no sentido que sabemos se há, de fato, algo que existe para além do que compreendemos como material. Inclusive, falo isso tendo vivenciado esse tipo de experiência. Qualquer experiência supostamente sobrenatural pode ser seu cérebro pregando uma peça, a não ser que você consiga dar um super pulo ou burlar qualquer lógica do real. Por exemplo, uma criança tem medo do escuro e às vezes vê sombra nos cantos do quarto e tem certeza de que alguém está observando. O sentimento é real, mas não significa que haja realmente alguém ali. A mente interpretando o desconhecido como algo real. Como falei anteriormente, eu busco coerência. Cara, obrigado, Cyferis. Primeiro, tudo que eu vou falar aqui, como eu sempre comento, não estou falando de você, estou falando com você. Estou trazendo apenas uma percepção relacionada ao tema que você trouxe aqui. Por isso que eu falei para você que eu ia responder esse vídeo, porque eu achei coerente, tá bom? Achei interessante o seu ponto de vista, suas observações, como você tem trazido. Inicialmente, lá no primeiro vídeo que você tinha falado, eu acreditei que você fosse ateu, e aqui você deixa claro que você é agnóstico. E para mim isso é super vantajoso. Isso é super vantajoso, porque muitas vezes você vai ver aqui no canal chegando uma pessoa que ela é ateu ou nihilista, e aí ela começa a descarregar e falar um montão de coisa. Para mim é um pouco problemático. Por quê? Porque falta a essência da percepção do mundo real tal como ele se apresenta. E o mundo real tal como ele se apresenta, ele não é preso numa caixinha como um ateu ou um nihilista eles basicamente vão fazer. Agora, quando você sai dessa caixinha, você vê um mundo que é extremamente complexo. E isso eu acho que começa mais ou menos nesse aspecto do agnóstico. Ainda que muitas vezes você vai ter diversas vertentes desse agnosticismo, né? Mas eu acho vantajoso, porque de algum jeito você vai lá, de alguma maneira você observa que existe algo que é ilimitado. E talvez, aí a depender da sua busca pela verdade, você vai tentar explicar aquilo de acordo com as ferramentas do qual você possui. O que eu questiono hoje, não questiono somente por questionar, mas por ter vivido esse processo, tanto do ateísmo, ter vivido esse processo do agnosticismo, eu observo que as ferramentas que apresentaram para a gente, elas não são tão verdadeiras, e aí que é o questionamento. Porque muitas vezes a gente vai usar aquelas ferramentas como se fossem as únicas para a gente observar a verdade. Porém, a gente esqueceu que colocaram as ferramentas na nossa mão e a gente deixou de buscar que ferramentas usar e que não necessariamente somente aquelas que nos apresentaram. Então, quando a gente usa muito a ideia, por exemplo, do cérebro, igual você usa aqui, e hoje se usa bastante esse tipo de argumento, esse argumento não é tão real. Por quê? Quando a gente tem a separação do corpo e da mente, que seria o cérebro, isso vem uma discussão lá de Descartes. Então, historicamente, você tem uma limitação no pensamento humano para você poder explicar certas possibilidades que acontecem com o indivíduo. Isso não acontecia no passado. No passado, em si, o ser humano ele era observado de uma forma muito mais integral do que hoje. Lógico que, entenda, isso que é importante. Não quer dizer que se no passado eles observavam de uma forma integral, eles tinham a quantidade de ferramentas que nós possuímos hoje. Porque considera o tempo acontecendo.
com o tempo, como o tempo, entre aspas, ele não para, o tempo é uma percepção humana, uma convenção humana, tá? Disso que está se processando. Ninguém sabe explicar de fato o que é o tempo. A gente explica o que acontece no tempo, mas a gente fala dessa linha temporal. Aí tem pessoas que vão falar que ela acontece de uma forma linear, outras não. Mas enfim, o tempo ninguém sabe explicar. Mas conseguimos configurar nossa vida algo, conseguimos configurar coisas diante disso que a gente chama de linha temporal, ok? Dentro dessa linha temporal, ou seja, eu já estou começando a usar uma convenção. Olha o problema aí, você está entendendo? Algo que é extremamente complicado, eu já estou começando a utilizar uma convenção para tentar explicar outras. Quando chega Descartes, ele faz essa separação, né, do que seria a mente e o corpo, ou basicamente essa parte do cérebro que depois o pessoal vai utilizar mais com esse cunho materialista. E aí eu já estou fazendo segmentações que são muito recentes para explicar coisas que aconteceram durante toda essa linha temporal. Então eu estou usando uma ferramenta para explicar algo que não é limitado, é extremamente ilimitado. Ok, mas e no passado? No passado, essa forma mais integral explicava mais o eu do que nós explicamos hoje, em função dessa limitação de explicar através somente, única e exclusivamente através do cérebro, única e exclusivamente através da ciência moderna. Então, quando eu observo isso, eu vejo existe uma incoerência por nossa parte hoje. Se nós buscamos a verdade em usar apenas, por exemplo, uma chave de fenda para abrir uma porta, sendo que existe uma chave, mas eu estou usando uma chave de fenda, eu estou abrindo ali, estou forçando, mas aquela porta não abre necessariamente com ela. Pode até tentar abrir, mas você vai quebrar o sistema. E não quer dizer que não vão existir outras portas com outras chaves, entendeu? É um sistema muito forçado, que não é tão válido. Então, quando você fala que essa parte do cérebro, eu discordo particularmente. Porque quando a gente busca a verdade, não existe somente um método para se descobrir a verdade. Como eu havia feito o comentário da última vez, eu falei assim, olha, se você ama sua mãe ou você ama o seu pai, existe como você metrificar isso, mensurar isso? Não tem. Por quê? Porque não é mensurável, não existe uma técnica para se fazer isso. E mesmo que se existisse, se um homem aparentemente tivesse criado, seria uma convenção humana, não está relacionada com tudo, com o seu sentimento pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou por qualquer pessoa que você ame. Ou seja, existem verdades que não são mensuráveis. E isso quebra totalmente com o modelo da ciência moderna. Porque na ciência moderna, basicamente, você lida com um objeto, qualquer que seja, mas ele tem que ser experienciado, né? Você tem que viver aquela experiência, que tem que existir necessariamente, tem que ser palpável, tem que ser concreto para que você possa medir. Ok, mas isso é um pensamento totalmente cartesiano. E não necessariamente aquilo é real, está relacionado à realidade. E se não está relacionado à realidade, eu estou limitando o meu conjunto de observações do mundo real. E aí gera um problema. Porque se eu faço qualquer análise desse jeito, eu vou estar longe daquilo que eu talvez esteja buscando, que é a própria verdade. Eu tinha falado assim, olha, cara, se você é materialista, etc e tal, eu te dou essa experiência. Eu sugiro você frequentar um centro, né, de umbanda, ou candomblé, ou ir numa igreja satanista, alguma coisa do gênero, para você observar que existe esse mundo que é um mundo invisível. E aí é que você falou que você faz isso, que você ultimamente você tem ido na umbanda. E por isso que eu estou falando, é interessante. Porque para mim, funciona como uma experiência que aqueles que são materialistas falam que não existe. Agora, eu não explico como se fosse o real hoje, através das observações que eu faço. Eu passei também de algum jeito, eu passei pela Umbanda e também passei pelo kardecismo, onde eu observo grandes mentiras dentro disso. Mas entenda, eu não estou negando o fenômeno, eu estou negando a forma como se explica isso tudo através desse meio. Essa que é a diferença. Eu não entenda, qualquer pessoa que esteja assistindo aqui e que seja do Umbanda, Candomblé, qualquer coisa, eu não estou negando o seu modelo existencial. Para mim, o modelo existencial é aquela percepção que você tem da sua existência mediante o que ela é para você de acordo com suas experiências, ok? Eu não estou querendo interferir no seu processo, isso é uma descoberta sua tal como foi para mim. Mas aí eu estou fazendo um relato, um testemunho de que para mim, Nick, como indivíduo, não é somente o processo. Eu tenho que entender as bases, né, ou seja, as origens, para entender esse processo que eu executo, para saber para onde eu vou. Para mim isso é super importante, saber para onde eu estou indo.
E aí, quando em qualquer lugar que eu esteja, qualquer ação que eu esteja desenvolvendo, eu sempre vou fazer esse tipo de questionamento. E por fazer esse questionamento, eu consegui encontrar respostas, lógico, buscando sempre a verdade, e que de algum jeito que eu compartilho com você, falando que para mim hoje ali não se encontra a verdade. É verdade? É aquilo ali se processa como verdade? Processa. Eu não posso negar que existe um centro e que ali existem manifestações corpóreas. Não posso falar que não existem aqui fenômenos do mundo invisível. Lógico que acontece. Eu sei que acontece. Mas eu não explico tal como eles explicam. E a outra coisa importante também é saber que qualquer uma dessa matriz que você vai acabar conhecendo, saber qual é que possui uma tradição oral e qual que possui uma tradição escrita. E isso é super importante. Por quê? Quando você pega o espiritismo kardecista, você vai ter essa tradição escrita, aí você vai ter o livro dos espíritos, e assim você vai discorrer ali sobre a obra do Kardec e depois as consequências que vêm depois da psicografia de outros autores ao longo do tempo. Ok? Você não pode fazer isso com tradições orais. Por quê? Porque é tradição oral. Então, ou vem de família, ou vem de um grupo, né? E assim. E por que isso é importante? Qualquer que seja aquela informação que se chega para você, ela tem que ter o quê? Coerência. Lembra que aí tá, minha forma de definir coerência. Coerência vem de coração. E esse coração é a única forma de eu me comunicar para com o próprio Deus, com o próprio Pai. Lógico, trazendo esse modelo existencial que eu sempre trago aqui, que é Jesus Cristo. Tá? Então, esse foi uma dica, um macetinho que Jesus nos acaba falando. Infelizmente, as pessoas acabam não utilizando com esse tipo de sentido. Tá ok? Então, eu estou apresentando o meu. Quando eu estou em contato com aquele que é o Criador, que para mim é o único, que eu chamo de Pai, tal como Jesus nos chama, ele vai ter uma comunicação comigo, me permitindo conhecer a verdade. Por isso que Jesus ele fala que o caminho é verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então é essa comunicação que eu tenho com ele. E eu sempre tive essa comunicação com ele ao longo da minha existência. Então, em momentos de dúvidas, no momento que eu estava realizando determinadas ações, eu usava esse tipo de argumento para ter essa relação. E assim as coisas foram sendo clareadas. Ok? Coerência, tá? Então, quando eu vejo uma tradição falada, quando eu vejo uma tradição escrita, eu tenho que ver a coerência diante daquilo, e eu não observo essas coerências. Não é somente aquela comunicação minha para com Deus, mas é sobre as coisas que estão no meu entorno e eu fazer análise delas. Então, quando eu pego, por exemplo, a Bíblia, em que muitas pessoas defendem que aqui existe a verdade. Mentira, não tem coerência. Oh, mas como assim? Você está falando contra a Bíblia? Estou falando contra a Bíblia, porque Bíblia vem de bíblios, vem de escritos. E quando você pega a história da Bíblia, por isso que você tem que fazer esse tipo de análise, você vê necessariamente que nem tudo que aqui está escrito é verdade, que representa a verdade. É verdade como existência, aconteceu algumas coisas de fato, muitas coisas inclusive, mas e a conexão entre elas? Algumas você vê que foram justamente confeccionadas para alguns intuitos e que não esteja relacionado ao que o Pai espera de nós. Então é necessário você ter um cuidado quando você lê a Bíblia. Tá legal? Por isso que eu não aceito o Velho Testamento relacionado ao que Jesus fala, que seria, entre aspas, o que a gente chama de Novo Testamento, né? Na realidade, eu considero os Evangelhos e as cartas de Paulo, mas com muitas considerações ali, porque são observações de coerência, ou seja, uma comunicação minha para com o Pai, para que ele me demonstre onde está a verdade, onde está alinhado. É igual quando a gente observa sempre um autor, a gente vai ler um autor, e ele tem uma forma de falar, ele tem uma assinatura. Então, existe uma assinatura aqui do que é Jesus. Existe uma assinatura aqui do que é o Pai. Só que se você não está, como que assim eu posso dizer, alinhado, você não está conectado, você não está em comunicação para com o próprio Deus, com o próprio Pai, possivelmente você não vai pegar essas assinaturas. Isso acontece com todos os tipos de tradições que existiram ao longo do tempo. Você observar a coerência. Tá legal? Por exemplo, eu vejo no Velho Testamento uma certa coerência que bate com a Taná, que seria, entre aspas, a Bíblia dos Hebreus, né? Ali no caso dos judeus. Mas, tipo assim, existe uma coerência disso, ou seja, aquilo, uma comunicação disso para com o que Jesus fala? Não, não existe. Tá vendo? Então existem assinaturas em específico. Quando eu pego, por exemplo, a Taná e eu observo o Talmud, existe uma coerência entre esses tipos de escritos? Existe. Tem a ver com Jesus? Não tem. Mas por que aquelas pessoas que se dizem cristãos não conseguem observar isso? Porque muitas vezes elas não estão fazendo de fato a busca da verdade, tal que Jesus ele nos pede para fazer. Ele fala, buscai a verdade e ela vos libertará. Isso que acabou acontecendo comigo com algumas pessoas ao longo do tempo, a partir do momento que você tem uma interpretação, não que esteja alinhada a você, mas uma permissão do Pai em você conhecer aquilo.
Quando, retornando para você novamente, quando você vai lá e fala do Umbanda, quando você fala do kardecismo, e aí, por exemplo, quando você vai falar do candomblé, aqui existem essas manifestações, essas incorporações, mas a forma como se explica Deus para mim ali não bate com aquilo com que eu acredito, que eu chamo do meu modelo existencial. É o que eu também sempre falo, gosto de fazer uma separação entre cosmovisão e modelo existencial. Cosmovisão é uma forma de entender, né? Esse mundo invisível, mas ela tem um aspecto muito mais coletivo. Quando eu falo modelo existencial, eu falo o que eu quero trazer é a sua forma de entender esse mundo invisível a partir das suas experiências, que por vezes você vai estar alinhado a alguma cosmovisão. Tá legal? Então, uma pode auxiliar a outra. Então, você vai uma pessoa que, por exemplo, ela vai num ela é católica, ela vai na igreja, vai na igreja todo domingo. Mas também quando sai dali no finalzinho do dia, ela vai lá numa Umbanda. Tipo assim, o que ela tá vivendo? Ela tá vivendo uma contradição, porque esses dois cosmovisões não batem. Mas é o modelo existencial dela. Quer dizer que está certo? Para mim, a meu ver, não. Ela está sendo totalmente contraditória. Mas na cabeça dela está tranquilo, está funcionando. Então é a vida dela. É a busca da verdade para ela. Eu acredito, aí são as minhas percepções, dentro da minha cosmo, dentro do meu modelo existencial, eu vejo que isso daria um problema. E por isso, por vezes aqui nesse canal, eu gosto de fazer esse tipo de comentário para que você gere esse tipo de alerta. Porque o único, aí que são as, como que eu posso falar? São os pesares. De todas as considerações, todos os modelos existenciais que possam existir, o mais pesado para mim, por incrível que pareça, é quando você aceita Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele implica, diante de tudo isso, ele coloca uma condição. Então, para mim, a minha forma de enxergar é a única forma de alcançar o Pai, o Deus, é se for através de Jesus. Agora, todas essas outras considerações, não. Então você pode viver sua existência tendo aquele seu modelo existencial e você acha que no final da sua existência aquilo ali vai ser, porra, show de bola, fiz o melhor que eu podia, ok. Mas Jesus, ele não fala isso. Por isso que ele fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Entende o porquê existe uma certa dificuldade quando você aceita Jesus, mas nem todos falam? E aí fazem essa confusão do que é Jesus com o que é catolicismo, que não tem nada a ver. Tá legal? Muito se aproveita ali porque você teve uma infiltração judaica durante aquele período lá com os caminheiros, etc e tal. Aquilo ali tem uma formação, acontece uma puta de uma paralaxe cognitiva ali no início disso que a gente chama de catolicismo. E depois vem mais ainda paralaxe em relação ao protestantismo e fica muito mais perto do que a gente conhece, então, do que está no Velho Testamento, ou seja, está muito mais perto de correntes judaicas posteriores. E aí você tem o espiritismo em si, através do kardecismo. E aí é lógico que você tem essas matrizes que seria um Umbanda, você teria um candomblé, etc. Aquilo, para mim, não tem nada a ver com o que Jesus fala. Cara, se você for parar pra pensar, o cara veio aqui, ele se ressuscitou aos 33 anos, pregando, falando para aquele povo foram 3 anos. E eu tenho só um livrinho. Eu tenho certeza que se você fosse escrever a maioria das coisas da sua vida, e tipo assim, uma semana daria mais do que um livro. Mas o pouco que você tem é esses registros sobre Jesus. E o pouco que tem já é necessário para entender. E a parte mais importante que eu considero disso aqui seria isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único diante de todas essas considerações sobre o que seria Deus, através dessas cosmovisões, que é o limitador. E por isso, de algum jeito, Jesus Cristo, ele é perseguido. Ele foi colocado sim no panteão romano, ele foi sim considerado depois por diversas outras matrizes, mas só que ele limita todas essas outras. Por isso que, de algum jeito, hoje, ele de fato ele é perseguido, não ele em si, porque ele ressuscitou, mas ele toma conta da gente, ele é um meio para a gente chegar a alcançar o Pai. E por isso ele fala que as pessoas de algum jeito que falassem sobre ele, elas seriam perseguidas, entendeu? Por causa dessa limitação. E eu estou trazendo aqui esse contexto histórico. Então, quando você fala de incorporação, você fala da parada Umbanda, quando você fala, concordo que tudo acontece. A questão é como que você explica isso. Eu não acredito que hoje a melhor forma de se explicar a chegada ao Pai seja através desses caminhos, tá? Embora seja muito interessante, tá? E aí você fala do cérebro como uma forma de você justificar, tipo assim, será que o cérebro está te pegando uma peça? Cara, aí você está usando uma ferramenta durante uma época que foi criada para falar, é o cérebro que te pega a peça. Mas e se naquela época Descartes não tivesse falado do cérebro, tivesse falado de duendes? Não, porque os duendes fazem isso com o espírito, os duendes fazem isso com o corpo e com o que está na tua cabeça.
Aí, tipo assim, suponha que isso tivesse sido considerado naquela época e hoje se tornasse grande, se tivesse se tornado a verdade universal, os duendes fazendo isso. Você aceitaria? Possivelmente sim, porque aquilo foi vendido, houve uma retórica para venda daquilo. Então, você explicar o cérebro o cérebro como se ele fosse o responsável é um equívoco, tá legal? Não estou falando que você não tem cérebro, não estou falando que ele não é responsável, que esse, na realidade ele é um mecanismo de funcionamento de parte disso do que a gente observa, não estou falando isso. Mas ele é apenas um efeito, ele é uma coisa. Existe causa e efeito. O que geralmente a gente observa é a inversão causa e efeito, ou seja, aquilo que é a causa deixa de ser causa, tá legal? Você tem causa e efeito. O efeito ele passa a ser o explicador das coisas. Então, o cérebro, ele basicamente é um efeito, mas só que antes disso existe uma causa. Mas eu uso o cérebro para explicar tudo. Mas, porra, quem é que fez o cérebro existir? Por que ele existe daquele jeito? Por que ele faz essas coisas? É tipo assim, ele tá dentro desse movimento, só que ele não é a peça central, existe algo anterior a ele. Isso é a forma da gente entender, entendeu? Não sei se você conseguiu captar isso que eu estou falando. Inclusive, no kardecismo, ele fala muito disso. Eles falam sobre essa inversão. O Kardec ele vai falar sobre isso, né? O Hippolyte de Lyon, Hippolyte Léon Denis Arrivai, né? Ele fala muito sobre esse aspecto da inversão causa e efeito. Eu acho uma das melhores explicações que ele poderia dar. Agora, ele também é muito contraditório, então eu poderia falar aqui muito do espiritismo porque eu passei por lá também, entendeu? E dali depois eu fui analisar as contradições. Só que você falar isso numa matriz onde a maioria das pessoas aqui no Brasil elas têm a tendência de entender que esse mundo espiritual existe, mas elas não estão tão comprometidas em entender de fato com a origem das coisas, elas se apegam principalmente a esses efeitos metafísicos que a gente observa, é complicado de se falar aqui no Brasil, tá legal? As pessoas estão muito presas a não conhecer a verdade, por incrível que fala, por incrível que pareça. Enfim, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado de algum jeito. Se eu puder contribuir de alguma outra forma, você me fala, tá legal? Só botar aqui no comentário. Se gostou, curtiu, curta. Gostaria de saber seu comentário aqui. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.